Desigualdade social é um conceito que afeta principalmente os países não desenvolvidos e subdesenvolvidos, onde não há um equilíbrio no padrão de vida dos seus habitantes, seja no âmbito econômico, escolar, profissional, de gênero, entre outros. O fenômeno da desigualdade social é marcado principalmente pela desigualdade econômica, ou seja, quando a renda é distribuída na forma desigual na sociedade, sendo uns detentores de muitos bens, enquanto outros vivem na extrema miséria. Entre os fatores que proporcionam a desigualdade social está a má distribuição de renda e a falta de investimentos em políticas sociais. A desigualdade social se configura pela falta de educação básica de qualidade, poucas oportunidades de emprego, ausência de estímulos para o consumo de bens culturais, como ir ao cinema, teatro e museus, entre outras características. Alguns estudiosos dizem que o crescimento da desigualdade social começou com o surgimento do capitalismo, com a acumulação de capital, ou seja, o dinheiro, e de propriedades privadas. O poder econômico ficou concentrado nas mãos dos mais ricos, enquanto as famílias mais pobres ficaram marginalizadas na sociedade. Como consequência da desigualdade social, surgem vários problemas sociais que afetam a sociedade: favelas, fome, miséria, mortalidade infantil, desemprego, aumento da criminalidade, surgimento de diferentes classes sociais, atraso no desenvolvimento da economia do país, dificuldade de acesso aos serviços básicos como saúde, transporte público e saneamento básico. No Brasil, a desigualdade social é marcante e afeta a maioria dos brasileiros, mesmo após a apresentação dos últimos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD 2011, que mostram a diminuição da pobreza no país. O Brasil está entre os 10 países com o PIB, Produto Interno Bruto, mais alto do mundo, e o 8º país com maior índice de desigualdade social e econômica do planeta. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Segundo a FAO, no Brasil é jogado no lixo 26,3 milhões de toneladas de alimentos por ano, sendo que 7,2 milhões de pessoas passam fome no Brasil. A gente tem que saber assim, que desigualdade ela é social, mas a desigualdade social ela toma vários pontos. Por exemplo, a desigualdade social entre classe econômica, entre rico e pobre, devido à classe a que se pertence e à quantidade de capital que essas classes têm, que determinam quem que vai ficar numa classe A ou numa classe B. Também existe desigualdade social relacionada à diferença de gênero. Por exemplo, desigualdade social voltada entre homem e mulher, diferença entre homem e mulher dentro da sociedade. E outras formas de desigualdade também relacionado a deficientes, a negros, a idosos. Então, quando a gente fala em desigualdade social, a gente tem que também ter esse pensamento, porque às vezes a gente pensa que desigualdade social só está relacionada à diferença econômica, mas a desigualdade social ela pode estar envolvendo outros aspectos dentro da sociedade que não seja só desigualdade econômica. No Brasil, a gente tem todos esses tipos de desigualdade e umas a mais. E desigualdade não é uma coisa natural, é a sociedade que constitui. No Brasil nós temos todas essas desigualdades que eu já falei e algumas a mais. E, como a gente sabe, desigualdade não é uma coisa natural, é a própria sociedade que constrói essas desigualdades sociais. As desigualdades sociais, porque para mim são várias, por sua vez elas consistem nas diferenças de acesso do indivíduos, e os grupos sociais. Essas diferenças de acessos, eles podem ser bem materiais, de direitos, então eles podem ser também de recompensas. Desigualdades sociais, por sua vez, ela consiste em diferenças de acesso do indivíduos e grupos sociais.
aos bens materiais, a direitos e as recompensas que a vida em sociedade propicia, tipo com direito a esses indivíduos, né, a serviços de saúde, principalmente também a compensação salarial de uns dos outros, que se diferencia também, né? Ou seja, a desigualdade social hoje, ela se estabelece a uma hierarquia, né? Determina quem tem maior ou menor acesso a bens e serviços, direitos e a elevâncias salariais.